Prosseguindo o culto, ainda vamos convidar mais uma vez o irmão Gerson para cantar, enquanto vamos recolher as ofertas, e eu pediria a gentileza aí do irmão Jonas fazer esse recolhimento daquilo que é trazido em adoração ao Senhor, e que nós já somos instruídos e orientados de que quando ofertamos, fazemos isso com alegria, porque o Senhor ama aquele que faz isso com alegria. Vamos louvar ao Senhor com hino também, hino de número 303. Eu creio piamente que todos nós precisamos de Jesus, né? Esta é a mensagem, né, desse louvor, né? Uma mensagem tão maravilhosa, quando o pastor Emílio Conde, inspirado por Deus, pôde compor esta canção, né? Precisamos de Jesus. Fá maior. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Nós precisamos dele porque ele diz na sua palavra que sem ele nada nós podemos fazer. Pastor Nilson. Graças a Deus que em Cristo Jesus nós temos todas as riquezas em glória e somos supridos de todas as nossas necessidades, porque Ele realmente
É Deus que nos enche da sua graça e da sua misericórdia. Meus amados irmãos, como já havia dito, vou repetir, nós vamos fazer em duas partes a nossa reunião nessa noite. Então, essa primeira parte vamos ter um período de meditação na palavra do Senhor, e a outra parte nós vamos publicar o que é a pedido do nosso pastor presidente, um áudio em que os irmãos farão uma audição daquilo que ele realmente quis, segundo ele nos falou, dirigido por Deus para a igreja. Depois, na segunda parte, então, antes, vou fazer um pequeno comentário para que nós não estejamos assim, sem entender o que realmente vai acontecer. Então, meus amados, eu gostaria nesse momento que nós mais uma vez ficássemos em pé e vamos tomar as escrituras de Deuteronômio, capítulo 8, segundo a graça que Deus nos der, nós vamos falar sobre a questão, não esqueça do deserto. O assunto nessa noite, então, vai versar sobre a questão de lembrança, e por isso a palavra-chave é essa: lembrem-se. Palavra do Senhor, Deuteronômio 8: tenham o cuidado de obedecer toda a lei que eu lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que procedem da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de águas, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo, cevada, videira, figueira, de romanzeira, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois de tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus decretos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos e terem construído boas casas e nela morado, de aumentado os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que tirou-os da terra do Egito, da escravidão,
Ele os conduziu pelo imenso, pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpente e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto, com maná que os teus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes cultos e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos, pois não obedeceram ao Senhor seu Deus. Vocês serão destruídos, como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Amém? Pode tomar assento, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo. Nós, nesse texto, temos como objetivo nessa noite de reconhecer que Deus é verdadeiramente a fonte de todas as bênçãos. Conforme Tiago disse, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Nós temos visto que Deus conduziu o povo de Israel pelo deserto com o objetivo de discipliná-los, ensiná-los, instruí-los, orientá-los e formá-los como uma nação. Nós estamos fazendo algumas aplicações dessa relação de educação para com a nossa vida, e temos que entender que nós aprendemos aqui já algumas coisas, que nós estamos diante de uma escola, para nosso aprendizado. Nesse texto aqui mostra perfeitamente quem é o diretor dessa escola. Olha o versículo 5 aí. Ele diz assim, saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, seu Deus, os disciplina. É Deus que estava dirigindo eles, ele tinha propósitos claros e intencionais. Nada estava acontecendo por acaso no deserto. A palavra disciplina aqui, irmãos, ela representa bem isso, porque nós sabemos que disciplina é um conteúdo. Disciplina, ela é o elemento que existe entre o aluno e o professor. Entre o aluno e o professor nós temos a disciplina. E nós sabemos que Deus estava aqui disciplinando eles, o povo de Israel. Então, o curso aí está no versículo 2, que diz aí, lembre-se de que o Senhor, seu Deus, os conduziu. Então, não foi uma escola pequena. Foi uma escola de 40 anos. É um curso, como diz, é uma universidade, Claro, ele havia de formar uma nação. Então, 40 anos era o período que ele propôs, Então, o texto termina dizendo que o Senhor os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos. Mas qual é a lição que fica nesse texto? A lição que fica, irmãos, é que nós olhamos aqui no versículo 2, que diz, lembrem-se, que diz também no versículo que segue o versículo 6, que ele diz também que é para nós não nos esquecermos, melhor, no versículo 11, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor. Isso é uma exortação. Não esquecer do Senhor. Não esquecer das bênçãos
principalmente quando eles tivessem atingido a prosperidade. Não te esqueça. Não esquecer, irmãos, é um grande segredo do aprendizado. Quem realmente aprende, não esquece. Esse é o segredo. Tanto é que aprender vem de um prefixo e um sufixo. Aprender, deter. Só quem não esquece é quem detém. E não é esquecer o quê? Aqui nós temos algumas condições. Vamos lá. Diga a primeira. Diga assim: não esquecer é obedecer. Então, olha aí, você vai ver 3 versículos que resumem isso. O versículo primeiro: cuidado em cumprir os mandamentos. Obedecer. Olha o versículo 6. Guarda os mandamentos do Senhor. Olha o versículo 11. Guarda-te, não te esqueça do Senhor. Parece que Moisés aqui está exortando o povo a não esquecer. Esquecer, então, é deixar de cumprir. Deixar de obedecer. Deus aqui, então, está dizendo que nós não devemos esquecer. Quem aprende, obedece. Então, o povo havia de entrar na terra prometida. E havia, então, eles de obedecer. Se nós olharmos para Mateus capítulo 7, versículo 21, está a razão até da nossa salvação. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, diz Jesus, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, é aquele que obedece. Então, como Pai, Ele queria que eles obedecessem. Então, a obediência aqui faria eles, no mínimo, entrarem em 3 bênçãos, de multiplicação, de conquista e de vida. Se você olhar Deuteronômio 28, está escrito isso. Dos grandes prejuízos das pessoas está no esquecimento. A gente esquece. Esquece que Deus tem nos abençoado, esquece de agradecer, esquece de louvar, esquece de orar. Às vezes nós esquecemos até coisas básicas do culto, de ofertar. Esquecemos. O Senhor está dizendo aqui, não se esqueça, não se esqueça. Jesus diz assim, se alguém me ama, guardará, não vai esquecer os meus mandamentos. E o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós não devemos esquecer, então. Esquecer é deixar de recordar o que Deus fez. Há um ditado que diz, recordar é viver. Nem sempre isso é verdadeiro para muitas pessoas, Muitas pessoas esquecem. E o que nós devemos recordar? Nunca devemos esquecer as misericórdias do Senhor. O profeta diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Que lição nós aprendemos no deserto? Deus não queria que eles esquecessem o deserto. Não se esqueça, eu te sustentei, dei água, pão, não faltou roupa, nem calçados, nem incharam os seus pés. Quer dizer, eu te guiei, eu te guardei. Não se esqueça do deserto. Não se esqueça essa lição. Vocês aprenderam. Não se esqueça.
Então as pessoas às vezes passam por problemas, por dificuldades e facilmente se esquecem. Né? Não se esqueça. Então é necessário aqui nós entendermos o objetivo com que eles conduziu o povo ao deserto. Não te esqueça que eu te humilhei, eu te provei, para saber o que estava no teu coração. Né? Se guardariam ou não os meus mandamentos, diz no versículo 3. Né? Então, eu sei que muitos que estão aqui talvez não acompanhou esse estudo, né? Mas nós estamos estudando a escola de Deus no deserto, para formar a nação. Eu gostaria que, Felipe, você colocasse de novo aquele mapinha. Então, o deserto, queridos, foi todo um projeto de Deus, que nós vamos ver daqui a pouco, por onde eles passaram. É a escola de 40 anos, e agora eles estão entrando na terra, eles estão ali. Então, durante esses 40 anos, eles saíram desde lá de Gósen, eles foram para Pi-Hairote, Gósen lá à esquerda em cima, aí depois eles vieram para Sucote, e Pi-Hairote, e atravessaram. Então, todo esse período, essa jornada, foram 42 lugares por onde eles acamparam. Deus não queria que eles esquecessem, porque ali Deus estava formando. Como Ele estava formando? Declarando que Ele era o Senhor. Eu sou o dono de vocês, eu cuido de vocês, eu amparo vocês, eu não deixo nada faltar para vocês. Eu sou Deus que amparo, eu sou Deus que guardo. Então eles haveriam de estabelecer essa relação de comunhão com Deus, de confiança. E é isso que nós precisamos aprender, confiar em Deus. A fé, ela é uma confiança sustentada na crença de que o que Deus disse, Ele vai cumprir. Deus é fiel para consigo mesmo, louvado seja o seu nome. Não se esqueça, é isso. Ele diz assim: nunca envelheceu a tua veste, nem se inchou o teu pé. Vocês já pensaram? Nem incharam o pé deles, 40 anos de deserto. Não envelheceu a roupa, não inchou o pé. Ele diz aí no versículo 4, nesses 40 anos, saiba no teu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor também os disciplina. A Bíblia diz que Deus disciplina aquele que ama. Meus irmãos, a disciplina do Senhor é essa: lembrar as misericórdias todo dia. Veja como você tem crescido, veja como você tem sido amparado, veja como você tem sido sustentado com o Senhor. Não se esquecer, irmãos, também é reconhecer o que Deus fará. Veja bem, irmãos, nesse projeto aqui que o Senhor estabelece para eles, para humilhá-los, para pôr-os à prova, o currículo de Deus era esse: humilhação, fidelidade, integridade, obediência. Era isso que o Senhor queria deles. Normalmente as pessoas na vida são reprovadas em 2 matérias nesse deserto. Foram as matérias que eles foram reprovados. Eles murmuraram e por isso foram reprovados com ingratidão. Olha aí o versículo 10 que você vai entender isso. Observe lá. Quando tiver comido e fores farto, louvará teu Deus pela boa terra de Deus. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus estatutos. Será, porém, que se
de qualquer modo te esquecer dos senhores e ouvir outros deuses e os servires e te inclinará perante eles, hoje eu testifico contra vocês, que certamente perecereis. As pessoas, via de regra, são reprovadas porque são ingratas. O Senhor, Ele procura em nós um sentimento de gratidão. Sempre procura em nós esse sentimento. A gratidão, como nós cantamos no hino 360. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão. Tem muita gente que come, bebe, vive, Deus abençoe, mas ele nunca fez um culto de ação de graça. O Senhor procura em nós. Vive anos da vida e não faz sequer uma ação de gratidão. Normalmente se erra esquecendo dos benefícios que Deus fez, deixando de ser grato. Outra coisa que eles foram reprovados foi na prepotência deles. Note aí o versículo 12, ele diz assim: para não suceder que, havendo tu comido e fordes fartos, e havendo edificado boas casas e habitados, e se tiveres aumentado o teu gado e o teu rebanho, e acrescentar a tua prata e teu ouro, e se multiplicar tudo que tens, eleve o teu coração. Eu consegui isso. É um erro do deserto. É um erro dessa vida. Ele diz assim que não é para fazer dessa maneira. O Senhor reprova essas pessoas. A Bíblia diz que Deus, Ele abate o orgulhoso. Então não se esqueça que o Senhor, Ele quer um povo que realmente seja humilde, voltado e inclinado ao seu poder e à sua graça. Meus queridos irmãos, quando nós estamos fazendo esse estudo, agora aqui, é para nós entendermos que esquecer é uma doença. Esquecer é um problema muito sério. É uma doença da alma. A alma tem que ficar satisfeita. A alma tem que se alegrar. Tem que estar em estado de satisfação. Ele diz aí no versículo 11, estou caminhando para o final já, tá bom? Guarda-te, não esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Qual o mandamento que você tem esquecido de cumprir? O maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você tem lembrado disso? De guardar esses mandamentos? Então essa condição do povo fracassou por causa disso. Então o que Deus estava fazendo? Relembre, recordem, não se esqueçam de amar ao Senhor, de ser grato ao Senhor. A gratidão também é um mandamento? Sim. Em tudo dai, é um mandamento também, dai graça, porque esta é a vontade do Senhor. Então, nós esquecemos os mandamentos do Senhor, muitas vezes. Então, esquecemos das bênçãos passadas. Ele diz aí no versículo 14, olha o que era para lembrar. Eu tirei vocês da terra do Egito. Você lembra de vez em quando que você era escravizado, preso no pecado, espezunhado pelo diabo. O diabo dizia para você fumar e você fumava. Dizia para você adulterar e você adulterava. Mente e você mentia. Na verdade, nós éramos escravos do pecado. Era como que o pecado juntasse em nós assim, agarrasse e dissesse:
peca. Você mentia. Escravo é isso. Ele está dizendo, vocês foram escravos no Egito. Não se esqueçam disso. Ele tirou vocês da casa da servidão. Nós devemos lembrar que nós já passamos pelo domínio do pecado e o pecado agora não tem domínio mais sobre nós. Nós somos livres e libertos. E diz aí que no deserto, ele tirou-nos do Egito e conduziu pelo grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras. Lembra-se que no deserto as serpentes picaram eles iam morrer, e Moisés teve que levantar uma serpente de bronze. Lembre-se que Jesus Cristo, quando estava dizendo para Nicodemos que necessário era nascer de novo, vamos lembrar isso? Deu vontade agora, olha esse texto lá de João, capítulo 3, versículo 14, né? É Jesus Cristo dizendo que assim como Moisés, João 3:14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quer dizer, todos nós fomos picados pelo pecado, fomos envenenados pelo pecado. Todos nós não tínhamos do que viver. Nós iríamos morrer. Mas o que aconteceu? Jesus tomou o nosso pecado e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus também foi levantado na cruz, para que todo aquele que olhe para ele, lembre dele, que ele salvou, e a cruz de Cristo é isso, é uma lembrança de que foi ali em nosso lugar que Jesus levou os nossos pecados. É como se Jesus estivesse dizendo, e a ceia, ela é esse momento, inclusive, que nós vamos ter domingo, é o memorial, é a lembrança de que ele padeceu por nós. E o texto diz aqui, então, no versículo 14 de Deuteronômio 8, ele te conduziu por esse deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, onde não havia água. Lembre-se que Jesus diz assim, eu sou a água da vida. Não teve pão, lembre-se que Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eles não tinham senso de direção e ficavam daqui para lá e dali para cá, como nós já vimos. Lembre-se que Jesus disse, eu sou o caminho. Se tem uma coisa que Jesus nunca teve crise, foi crise de direção. Jesus sabia o que queria. Ele iria voltar para o Pai. E nós também, queridos. Embora o deserto seja difícil, às vezes caminhos e caminhos surgem na nossa frente, mas nós sabemos que o melhor é seguir o caminho de Jesus Cristo. É o caminho. É a orientação do Senhor Jesus. Então, ele está aqui dizendo, lembre-se dos desertos. E Jesus está aqui dizendo a Nicodemos agora, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Vamos tomar cuidado, meus irmãos, com esquecimento. O esquecimento ele pode provocar alguns desastres espirituais. Esquecimento. Há alguns desastres espirituais acontecendo. Tem crente que está esquecendo de orar, esquecendo de ler a Bíblia, esquecendo de agradecer, esquecendo de se humilhar. Causam desastres espiritual o esquecimento. O segredo, irmãos, é esse, não se esqueça. Por quê?
porque o Senhor jamais se esqueceu de nós. O Senhor não se esquece de todo dia te guardar, de todo dia te dar o pão, te dar a respiração. Já pensou se o Senhor esquecesse? Nós morreria. Então, vamos terminar. Isaías 49, versículo 15, para nós terminar. E esse texto está toda a relação de afeto de Deus, e aqui ele relaciona esse afeto como uma mãe. Isaías 49, versículo 15, está escrito assim: haverá mãe que possa esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. Que consolo, né? Nós podemos esquecer muitas coisas que recebemos de Deus, mas Deus diz assim: eu não me esquecerei de você. O Senhor não esqueceu de nos guardar, de nos amparar, de nos tomar pela mão e nos guiar nesse deserto da vida, dando-nos tudo o que necessitamos para a honra e glória do seu próprio nome. Amém? Essa é apenas uma meditação. Eu quero pedir agora que nós postemos-nos em pé e vamos agradecer a Deus, porque Ele cuida de nós, como já foi ministrado aqui até esse final de semana, né? Ele é aquele Deus que cerca-nos com fogo e nos guarda com a sua proteção. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por Ele sempre estar cuidando de nós. Amém? A irmã Nina está pedindo oração pela cunhada, o nome dela? A cunhada Maria, que passou por uma cirurgia. Vamos orar pela Maria. Mas alguém tem uma necessidade, irmão Walter? Olha, vamos orar pela irmã Teresa, né? A mãe do irmão Walter, que tomou uma queda e machucou, quebrou o pé. Parece que o irmão José Alves também está manifestando. Que orem por ele, pela sua saúde, né? Vamos colocar diante do altar nesse momento em oração. Amado Deus, querido Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer porque o Senhor cuida de nós e porque o Senhor nos ama com amor eterno e com amor eterno nos atraiu perante Ti. E nós queremos, ó Deus, apresentar a Maria aqui, Senhor, nesse altar de oração, a cirurgia que ela foi submetida, Senhor. Ó Deus, para que ela tenha uma recuperação abençoada, para que ela seja fortalecida pelo Senhor, para que ela possa, Senhor, sentir o seu amparo aonde ela estiver agora. Nós colocamos aqui também a nossa irmã Teresa, Senhor, esposa do pastor Pedro. Meu Deus, ela quebrou o pé. Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja tomando ela pela sua mão, ó Pai. Ó Deus, recuperando a sua saúde, restabelecendo, Senhor, toda a estrutura física, óssea, ligando todos os tecidos ósseos através do poder do Teu nome. Nós agora, Senhor, enviamos diante de Ti esse pedido, Senhor, como o Walter coloca, e nós rogamos pela vida da irmã Teresa, Senhor. Ó Senhor, sustenta, Senhor, os velhinhos da Tua casa. Ó Deus, os nossos avós. Aqui está o irmão José Alves manifestando a sua necessidade, Senhor amado. Estenda as Tuas mãos,
Fortaleça, Senhor, estes que já estão numa idade avançada. Guarda eles de terem queda, machucarem, se ferirem. Estenda as tuas mãos, Senhor, e tenha misericórdia. Ó Senhor amado, nós te rogamos, ó Deus, pela vida do teu servo evangelista irmão Antônio. Ó Deus, estenda as tuas mãos sobre cada um de nós. Cubra-nos com a tua graça, com saúde, com força e com ânimo. Em nome de Jesus nós te rogamos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Pode tomar assento, meus queridos. Hoje nosso